programa não recomendado para menores de 10 anos. Quanta gente reclamando, azia. Meu Deus, eu como algumas coisas, de repente eu me sinto assim, um dragão. Parece que eu vou pôr fogo pela boca. Ai, e quando eu me deito, o refluxo, eu tô começando a dormir sentada. Eu vou contar para você hoje o grande responsável por vários desses sinais e sintomas, e você vai se admirar, e vai se admirar também com o restante da pauta, que depois, é claro, quando você for repetir essa receita, essa, digamos assim, essa dica de ouro que eu estou deixando aqui, muita gente vai falar o quê? Ah, mas não é possível. E aí você convida para assistir lá no Canção Nova Play a reprise do nosso programa. Tudo bem? Bom, o nosso estômago, ele é feito para digerir, começar a digerir os alimentos a partir da proteína. Lembra disso, né? Que eu vivo falando que a gente come como um grande colar de pérolas e depois aquelas pérolas têm que ser quebradas para, na forma de nutriente, ser absorvido lá no intestino. Mas a verdade é que no estômago a gente não faz absolutamente mais nada da parte digestória, apenas a primeira quebra da proteína. Então, como que começa tudo? Você mastiga 30 vezes antes de engolir. Aí eu sempre falo, quando eu digo isso, porque eu estou falando também para a turma que está aqui dentro do estúdio, né? Porque a gente pergunta para quem está lá na ilha depois também, como é que é? Estamos mastigando 30 vezes antes de engolir? Por quê? Gente, o corpo humano é perfeito, obra-prima da criação. Gente, cada vez que eu estudo uma microscopia eletrônica, que eu vejo naquela célula única, é uma cidade fazendo várias coisas ao mesmo tempo e dá tudo certo. Isso é misericórdia de Deus, é realmente divino. Então, o nosso corpo, ele não tem livre arbítrio. Quem tem é você. Ele vai fazer exatamente aquilo que Deus planejou. O corpo faz aquilo que ele foi, assim, evoluindo no que havia de melhor para ele ser e obedecendo. Então, conclusão, estômago não tem dentes. Então, é óbvio que eu preciso mastigar. Mas por que será que eu preciso mastigar 33? Sempre a gente usa um número que fixe mais. Então, para nós católicos, 33, idade de Cristo, fica mais fácil. Por quê? Primeiro, quando você está mastigando aquele alimento, você está produzindo uma coisa chamada saliva. A nossa saliva tem o primeiro anticorpo. Então, quando você está mastiga daqui, mastiga dali, a primeira coisa, o alimento começa a ser lubrificado. Por isso que eu não preciso tomar nada durante as refeições. Tá? E às vezes as pessoas acham que é o mais difícil e depois elas falam para mim, nossa doutora, não é que foi o mais fácil? Bom, o que acontece? Mastigo daqui, mastigo dali, estou lubrificando e a nossa saliva tem o primeiro soldadinho para nos defender, que é um anticorpo que faz o quê? Faxina naquilo que eu estou comendo. Porque por mais higienizado que esteja o alimento, por mais bonitinho que ele foi feito, que você fez com todo amor e carinho para sua família, não tem jeito, vão vir bactérias. Eu estou conversando com você aqui, eu estou engolindo bactérias. Então, o que Deus fez? Já colocou na porta de entrada, na boca, um anticorpo para fazer, então, o que? A higiene de tudo aquilo que for entrar.
Então, se você está mastigando aquelas 30 vezes e formando aquele bolo que vai sendo misturado com essa saliva, você já está higienizando. Agora, se eventualmente você, por qualquer razão, não conseguiu na mastigação, digamos assim, eliminar as bactérias, não se preocupa. Plano B, no estômago, você tem o famoso ácido clorídrico que faz o quê? Termina de, digamos assim, eliminar aquilo que não é bem-vindo no nosso corpo. Só que a mastigação, ela não é só para isso. Toda vez que você está mastigando e passeando com aquele alimento sobre a sua língua, você já olhou a sua língua? Você já viu que ela tem uns botõezinhos? Então, esses botõezinhos chamam-se papilas gustativas. Essas papilas gustativas, como o nome diz, elas são para sentir gosto. Então, o gosto doce, ele é o primeiro que a gente sente aqui na pontinha. E o gosto amargo é lá no fundo. Gosto ácido, cada lugarzinho da nossa língua é para reconhecer um sabor. Por isso que a taça de vinho tem diferentes formas, né, de abertura, porque dependendo do que o fabricante quer que você sinta naquele vinho dele, se ele quer que você sinta as notas mais ácidas ou as notas mais especiais amargas, ele vai fazer com que você tome no copo certo. Tudo tem uma razão de ser. Ok. Então vamos lá, temos as papilas gustativas e, gente, elas reconhecem o que você está comendo. Se você está comendo carboidrato, se você está comendo gordura e se você está comendo proteína. Os carboidratos, gorduras e proteínas são chamados de macronutrientes. E os micronutrientes são vitaminas, minerais e outras coisinhas que depois nós vamos conversar a respeito. Conclusão. Quando você está mastigando, a sua língua reconhece o que você está comendo e, pasme, a quantidade do que você está comendo. E informa o seu cérebro. Então, eu estou aqui ainda mastigando, o que o meu cérebro faz? Lembra, a única coisa que eu faço no estômago é a primeira quebra da proteína, o resto é tudo intestino. Por isso que o meu livro se chama Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. E eu sempre peço para vocês comprarem aqui pelo departamento da Vi, para nós estarmos ajudando o projeto Dai-me Almas. Então, os livros do Rock, os meus, sempre comprando aqui pela casa, tá? Agora, olha que interessante. Eu vou e minha língua reconhece que eu estou comendo proteína. Você tem os 3 macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, em praticamente todos os alimentos. O único alimento que não tem carboidrato é a proteína de origem animal. Ela só tem gordura e proteína. O restante, salvo o mel, que é puro carboidrato, todo o restante tem um mix, ou com mais ou com menos dos 3. Por exemplo, quando eu falo no consultório que limão tem gordura, fica tudo assim, como assim? Pois é, limão tem gordura e tem mais gordura do que proteína. Vai lá numa tabela nutricional, você vai assim se surpreender. Então, o que acontece? Quando você está mastigando qualquer coisa que você esteja comendo, aquela proteína daquele alimento, da salada, da fruta, do frango, do feijão, de tudo, ela tem que sofrer uma primeira quebra no seu estômago. Então, o que seu cérebro faz? Vai lá e manda um comando para ser fabricada o quê? Uma molécula de ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele foi feito para, no momento da digestão, abrir a tesourinha, que é a enzima digestiva, que vai começar a quebrar a proteína.
Eu quero deixar um beijo muito grande, aproveitando que é a hora do almoço, né? E vamos continuar juntas essa semana, porque é um universo que você vai ficar encantada.